Tem algumas coisas que acontecem nesse mundo que deixa a gente pensativo. Hoje eu vou contar para vocês o caos de uma coincidência simplória, uma coincidência de uma caçada de tatu. O próprio tatu levou os seus caçadores à descoberta de um crime cruel e covarde. Um tatu levou o seu caçador a um corpo de alguém que foi assassinado com muita sacanagem e covardia. Isso aconteceu em Porongatu. Eu sempre confundo Porongatu se é Minas ou Goiás, mas eu acho que é o seguinte: Porongatu é Goiás e Paracatu é Minas, certo? Acho que é isso mesmo. Pois é, eu vou contar esse caos e quero chamar você, se você gosta aí de causos caipira, né? Você gosta de ter uma paciênciazinha para assuntar aí os causos caipira, eu quero chamar você primeiro para você espalhar para seus parentes, para seus amigos, principalmente aqueles igual a nós, que tem um pezinho lá na roça, um pezinho lá no mato, né? E para os mais jovens, pessoal de hoje, que tiver paciência de assistir, é interessante, é bom para eles saberem como é que era a nossa vida antigamente, né? Sem tantos recursos de comunicação como nós temos hoje. A maioria das coisas era na base do caos mesmo. E para você, que é como eu, cinquentão, sessentão, oitentão, noventão, quem sabe eu não consigo interter você um pouco. E eu vou ficar feliz se eu conseguir te interter, conseguir te levar ao passado, aqui através dos nossos causos caipira. Dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal. Bora pro caos? Bora lá. Pois bem, esse caos vai contar dois irmãos gêmeos, né? E a linda moça chamada Santina. Eram dois vizinhos, né? E desde criança, os dois irmãos gêmeos, José e João, os dois brincavam de namorim com a Santina. Desde 5, 6, 7 anos de idade, eles brincavam de namorim, que os brinquedos de antigamente eram bem melhor que os de hoje. Não era no telefone ali desesperado, não. Era de olho nas meninas. Era de olho no gado, quando crescer queria ser fazendeiro, fazia um curralinho de madeira, fazia um sabugo que era os bois, né? Passou ali dos 8 anos, já tava olhando as meninas banhar, olhando as meninas subir na árvore pra ver se via alguma coisa, né? Aí os dois, o José e o João, brincavam de namoro com a Santina. E os dois eram igualinhos, dois gêmeos, aqueles idênticos. E os pais dele, a mãe dele, o pai dele, cortava o cabelo igual, vestia roupas iguais. Aí eles brincavam de enganar ela, sabe? Brincavam de confundir ela. Aí dava um beijinho, ela não sabia se era José, se era João. Aí ficava rindo naquela brincadeira. E essa brincadeira e esse namorinho foi aluindo, sabe? Foi aluindo, até que eles começaram a ficar adolescente. Aí ela firmou mais pro lado do José. Aí ela já conseguia identificar, né, quem era quem. E ela firmou mesmo namoro com o José e João se afastou, né? Aí eles namorou e naquele tempo casava cedo, né? Ali com 17 para 18 anos, eles tinham mais ou menos a mesma idade, já casou. Mas todo mundo, a família inteira, sabia que João tinha um sentimento por Santina também. Ele afastou, né? Saiu fora, não casou com outra mulher e se manteve ali firme, né? Pessoa até então direito, trabalhador, né? E ele, mais o José, os dois eram muito unidos mesmo. Um ajudava muito o outro, né? João ia sempre lá para a fazenda do José, ajudar ele a trabalhar lá no sítiozinho, ajudar a arrumar as coisas. E José casou com Santina e logo no primeiro ano já veio o menino, né? E José foi trabalhando, foi prosperando, foi fazendo umas gambirinhas, mexendo um negocinho, plantando uma roça, engordando uns porcos na meia, pegando uns bezerros para tirar a primeira cria. E João sempre ajudando ele foi logo um ano e pouco ali para 2 anos de casado, ele já estava
com dinheirinho, e o sonho dele era comprar um Fusca. Naquele tempo o carro da moda era Fusca, né? Ele queria comprar um Fusca. Aí ele vendeu um gadinho lá para um outro fazendeiro, umas cabeças de gado, ele já tinha um pouco de dinheiro junto. Esse tempo guardava o dinheiro, era em casa mesmo, né? Aí o que acontece? Ele confiava demais no seu irmão João, né? A esposa também, Santina, confiava no João, que até então ele respeitava ela demais da conta, ajudava a pegar o menino deles, aquela coisa toda. Era mesmo uma pessoa sem nenhuma suspeita. Mas todo mundo sabia, desconfiava que ele tinha um sentimento oculto ali, escondido pela Santina, que por sinal era uma moça, o nome Santina fazia jus, que ela era um rosto de santa mesmo, de beleza. O que acontece? José pegou um cheque, nesse tempo pegava muito cheque, pegou um cheque desse fazendeiro, naquele tempo cruzava o cheque assim para não descontar no banco, para não descontar na boca do caixa, para depositar na conta. No dele não, ele pediu para não cruzar, que ele descontar na boca do caixa. Pegou esse cheque, pegou o dinheiro que ele tinha e falou, foi lá na casa de João, né, que era perto do irmão, falou: eu vou na cidade. Eu acredito que seja Porongatu, né, que segundo o caos foi lá na região. Falou: eu vou na cidade comprar o carro. Aí você fica lá em casa, tira o leite, trata dos bichos e tal. E você pode dormir lá, porque a mulher tem medo de dormir sozinha. A confiança imensa no irmão João. E assim foi feito. José pegou o dinheiro, pegou o cheque, pegou os documentos, né? Uma capanga de matula e foi rumo à estrada, né? Para pegar lá um ônibus que passava de madrugada ou um leiteiro que vinha lá da região para ir para a cidade. E assim foi feito. Aí João foi para lá, cuidou dos bichos, ajeitou tudo, tirou o leite, passou o dia por lá. Ele era tão respeitador que na hora do almoço a Santina chamava ele para comer, ele ia lá, botava o prato e ia comer lá fora. Quando foi de noite, ela arrumou. As casas de roça tem um quartinho na sala, assim, né? Ela arrumou: João, arrumei a cama pra você. Ele: não, vou dormir lá no paiolo. Não, dorme aí mesmo, não tem problema não. Não, vou dormir lá no paiolo. Pegou a coberta, o travesseiro e foi dormir lá no paiolo, lá distante lá. Até então era um negócio que não dava pra desconfiar mesmo. Aí, rapaz, o que acontece? José foi nessa viagem e nunca mais voltou. José foi nessa viagem, espera um dia, espera dois, espera três. Nesse tempo não tinha meio de comunicação, não tinha nada, né? Era só mesmo no boca a boca. E José desapareceu. Os dias foram passando, foram lá na delegacia da cidade, falaram por lá o acontecido e aí disseram que de repente ele tinha fugido, que ele estava com dinheiro. Aí foi no banco lá para ver, o cheque tinha sido descontado na boca do caixa e tinha sacado o dinheiro. Nesse tempo não tinha câmera, não tinha nada, só um registrozinho velho lá do banco, mas o cheque tinha sido descontado. Naquele tempo bastava você apresentar o cheque e a sua identidade, o banco anotava lá a sua identidade, você não assinava lá, descontava o cheque e pronto. Você estava com o cheque, você estava com a posse, estava com o direito de receber. Aí, rapaz, os dias foram passando e João continuou lá, dando assistência para Santina, assistência para o menino, consolando a mulher, consolando o menino. E os dias foram passando e ele se mostrando um homem exemplar. Ele se mostrando um respeito com Santina imenso. E esse respeito tão grande, esse cuidado tão grande que ele foi tendo com Santina e com o sítio, né, com o menino, isso acabou, com o passar do tempo, foi dando muita confiança para Santina e de repente começou ali meio que um sentimento, meio que um namorico entre os dois e tal, né? E eles acabaram que ficaram juntos, começou a se deitar e tal. Aí declarou para a família que eles iam morar junto, né? Aí se juntaram, né? E até então aquela coisa bonita, mas todo mundo tinha uma leve desconfiança dessa sumiço de José. Uns pensavam que a mulher dele podia ter feito isso,
Outros pensavam que João podia ter feito isso. Outros pensavam e fofocavam que às vezes, né, a Santina e o João junto deram fim no José, né? Outros comentavam que um ladrão deve ter pego ele no caminho, né? Porque ele estava com bastante dinheiro e matou para roubar, mas aí tinha descontado o cheque. Ficou aquele trem. E o tempo foi passando, e ele se mostrando um grande homem, o João, um grande marido, se mostrando um grande pai para o menino pequeno, né? Aí acabou que a Santina engravidou, veio um outro menino, né? Aí uns 2 anos depois. Aí foi tocando a vida pra frente, o povo foi esquecendo aquilo, mas sempre alguém dava uma olhada pro João ou pra Santina assim, meio desconfiado, né, do sumiço do José. Porque nesse tempo era fácil demais sumir assim. Muita gente pegava, se zangava com a coisa, o povo da roça sistemática, bruto, se zangava com a coisa, ou terminava com a moça, ou a moça sacaneava com ele, ou brigava com o pai, com a mãe, com os irmãos. O cara jogava um saquinho de trapo na cacunda e sumia e não aparecia nunca mais. Porque se atravessou de um estado pro outro aí, não tinha cama de filmar, não tinha naquele tempo, nem identidade tinha, só o registro de nascimento. O cara sumia pra sempre. Aí ficou nisso. E nisso se passaram quase 20 anos. Se passou. E os 2 filhos, né? O que era de José e o de João, que teve com Santina, já estavam aí com 19 anos, 18 anos, já rapazote. E eles puxaram o pai, né? Puxaram também o tio, gostava de uma caçadinha. Aí numa tarde, que dá aquela chuva, né? Aí depois vem aquele sol branco, assim, quente. Os tatu ficam alvoroçados, os bichos ficam alvoroçados, até as cobras saem da toca. Os animais ficam alvoroçados, os passarinhos cantando, é hora de dar uma caçadinha. Aí os 2 rapazes, os 2 irmãos, pegaram um enxadãozinho, uma espingarda velha, uns 2 cachorrinhos e foi dar uma volta numa chapada. A fazendinha tinha aquela parte de serra, de corvo, de nascente, aquela terrinha boa ali naquela região que a terra é boa. E lá em cima, onde passava o caminho que ia pra estrada, pra linha onde é que passava o ônibus, passava o leiteiro, era no caminho que José seguiu. Lá em cima tinha uma chapadinha em terra vermelha, terra macia. O pessoal fala chapadinha em terra de cemitério. Soltaram os cachorros lá e o cachorro bate aqui, para dacular, para daqui, para dacular. De repente os cachorros montou num tatu e corre aqui, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, e o tatu vai e achou um buraco e dentro. Um buraco já feito antigo. Aí os meninos chegou e falaram, não, aqui tá tranquilo, tá dentro do buraco. Nós vamos meter enxadão aqui e vamos arrancar ele. Aí eles notou que no lugar que tinha um buraco, tinha um monte de terra comprida assim, ó. Um lombinho de terra comprido, com as 2 estacas de cerne em cima, assim, tampando. Eles olhou e ainda brincou, falou, parecendo uma sepultura. Porque todo mundo da roça sabe que o tatu-peba, ele come carniça, né? Ele é carnívoro e ele adora carniça, ele come defunto. Por isso, quando enterrava a gente na roça, fazia uma fechada de madeira em volta ali, antes do caixão. Porque o tatu-peba, ele fura, né? E vai comer o defunto. Por isso tem muita gente que não come tatu-peba, que ele come tudo enquanto é porcaria. Então esse buraco já estava feito lá, né? E eles notou que tinha mais buraco. Tinha esse que o tatu entrou, tinha do outro lado tinha um, do outro lado tinha outro. Tinha vários buracos lá, né? No pé desse lombão. Aí eles resolveram cavar. Não, tá tudo aí dentro. Aí você bota a orelha no buraco assim, ó. Você escuta ele lá no fundo. O barulho dele roncando e cavando. Porque ele tem um pouco de dificuldade em respirar, que fica lá com a cara no meio da terra. Ele dá aquele roncado e também o barulho das unhas. E meteram a enxada. Rapaz, cavaram ali uns 30 centímetros. Que ele entrou aqui, obviamente vai cavar um pouco mais na frente pra cercar lá, né? Do outro lado do morrinho, do lombinho de terra. Eles começaram a cavar de lá. Foi entrando debaixo daquele lombinho de terra, uns 30 centímetros ali, eles bateu enxada no negócio branco, osso. Bateu osso, eles assustou assim. Aí começou a bater o enxadão mais devagar e foi descobrindo, viu que era um crânio de uma pessoa. Eles se assustaram ali e tá ali. Os 2 irmãos. Não, mas vamos ver. Aí eles pegaram um mói de capim, e tipo uma vassoura de capim. Aí foi passando enxadão bem devagar e varrendo a vassoura de capim assim, ó. Na cara, assim no crânio, né? Pra não quebrar, que já tava muitos anos ali, já, né?
quase. Aí foi passando assim, ó. Aí foi descobrindo certinho o crânio do rosto. Aí descobriu a arcada dentária do defunto. E nessa arcada dentária antigamente usava muito um ouro na boca. Fazia uma rainhazinha, né? Tipo uma sainha assim. Tipo a imagem da Nossa Senhora, por exemplo. Uma parte no dentro, outra, aquela rainhazinha assim. E ele sabia, através de fotos antigamente, né? Só tinha foto. Foto era até preto e branco. Mas ele sabia que o José tinha esse ouro no dente. Aí ele começou a passar aquela vassourinha e viu o ouro no dente. Uai, esse aqui é do José. Esse aqui tinha ouro no dente, será que é? Deve ser. Aí eles ficaram com medo daquilo, né? Quebraram uns galhos de ramo, botaram em cima lá da sepultura e voltou pra casa. Voltou pra casa e contou pro João e pra Santina. No que eles contou pra João e Santina, eles já rapazote de 18, 19 anos, eles notou que o João ficou bastante apreensivo. E claro que de vez em quando vinha na cabeça deles, né? Às vezes até por polarização de outras pessoas, né? Que João poderia ter matado o José, né? Ou o João e a Santina. De vez em quando passava isso na cabeça deles. E com essa apreensão do João, ficou meio agoniado assim, eles começaram a desconfiar. Santina também ficou, uai João, você tá agoniado? E não deve ser o Zé não, o Zé acho que ele fez foi sumir, arrumou outra mulher, sumiu. Aí os meninos, juntamente com Santina, decidiram o seguinte: no outro dia cercaram o leiteiro lá, o ônibus, e mandou um recado pra cidade, lá pro delegado. Aí, quando foi mais tarde, o delegado veio numa rural velha com uns 4 polícias ajudantes, um perito naquele tempo, aqueles delegados bruto, rusco e sistemático. Aí o delegado chegou e já conversando lá com Santina, conversando com o João, e o delegado tinha certeza que os dois ou um dos dois estava envolvido. Ele só, não é do meu tempo de delegado esse caso não, mas eu sei desse caso, eu já olhei lá um relatório que tem na delegacia desse caso, que não andou para lugar nenhum, não foi nem investigado, mas eu sei desse caso. E já começou a dar aquela pressão psicológica, eu já sei do caso e eu sei também quem matou, só preciso provar, mas eu já sei. Só preciso provar que é para a justiça agir rápido, porque se completar 20 anos, o crime prescreve. Já tá com 19 e pouco. E ele deu essa pressão e notava que cada vez que ele dava uma pressão psicológica, o João perdia um pouco o rebolado. Aí eles foram pra lá, rapaz. Levou o João, levou a Santina aí. Levaram os peritos lá e cavaram tudo direitinho, né? Com muito jeito, descobriu. Raso lá, uns 30 centímetros, né? A ossada. Aí a Santina, quando ela viu a arcada dentária que viu, esse é o José, não tem nenhuma dúvida disso. Aí foi mexendo na cabeça, já viu o buraco das balas na nuca dele, embora tinha quebrado um pouco lá que os meninos tinham batido enxadão, mas deu pra ver. E lá dentro não acharam mais, mas ainda acharam 2 balas de 38, que é o calibre do revólver que o José tinha. Ele andava com esse revólver na cintura, pra baixo e pra cima. Então eles começaram, foi pôr pra arma dele. Aí foi cavando ali, foi mexendo e tal, e foi descendo mais pra baixo no corpo, olha só. Chegou lá nos ossos da mão, já quase que acabado, né? Mas a aliança tava lá. Crime perfeito não deixa um suspeito, né? Mas suspeitos sempre tá dentro da história de um crime, mesmo que ele seja perfeito. Achou a aliança, puxou ali, limpou e tal, ainda viu o nome Santina na aliança. Aí foi a prova final que precisava para provar realmente que o corpo era do José. Aí começou a investigação do delegado, né? Aperta daqui, aperta da acolá, aperta daqui, aperta da acolá, né? E João ficou numa situação que ele sabia que não tinha saída. O delegado foi dando uma pressão psicológica nele ali, foi arrochando ele, foi daqui, da acolá e tal, e ele acabou abrindo o jogo. Disse, não, doutor, é o seguinte, eu me arrependi muito do que eu fiz uma grande covardia com meu próprio irmão, eu assumi a vida dele, assumi a esposa dele, o filho, os bens dele e tudo. Eu sei que o senhor vai acabar descobrindo, então eu vou contar logo.
eu vou ter que pagar por esse crime. Fui eu que segui José, cerquei lá na frente na estrada, pedi o revólver dele para ficar aqui comigo, porque eu tava preocupado e tal. Quando ele me deu o revólver, que virou as costas, eu descarreguei os 6 tiros na nuca dele e levei, enterrei lá no mato. Peguei o dinheiro, escondi no mato, peguei o cheque com o documento dele. Passou uns 2 dias depois, eu fui lá no banco, me passando por ele, descontei o cheque, botei o dinheiro no bolso, escondi esse dinheiro no mato e fui pegando ele aos poucos para não gerar desconfiança. Lá no lugar que eu matei ele, eu consegui limpar o sangue, consegui ajeitar e tampar lá os vestígios. Então, eu sei que eu vou pagar, sei que eu vou pagar caro, me arrependi. Eu agi sozinho, na pura covardia. Eu era apaixonado, ainda sou apaixonado pela Santina, desde criança que eu sou apaixonado por ela. E eu notei claramente que eu tinha perdido ela para José, e a única maneira que eu tinha de ficar com ela era fazendo isso. Eu agi tudo de caso pensado. Mas eu amo tanto ela, doutor, eu gosto tanto dela, que eu vou passar o resto dos meus dias na cadeia, devo morrer na cadeia, que pela idade que eu tenho hoje, o senhor disse aí que eu vou pegar mais de 30 anos de cadeia, então eu vou morrer lá dentro. Eu me arrependo pela covardia, mas a maior parte da minha vida eu vivi com essa mulher, Santina. Então a morte para mim agora tanto faz, a prisão para mim tanto faz com tanto fez. Aí o delegado já levou ele, já prendeu, né? E antes de completar os 20 anos para não prescrever o crime, chamou ele na cadeia. E parece que, acho que ele nem chegou a cumprir a pena completa pelo jeito que o pessoal conta o caso. E lá mesmo ele morreu, né? E a viúva seguiu a vida dela com os 2 filhos, né? Foi até um lavamento de alma para ela, porque algumas pessoas até suspeitavam dela, né? E a família, mesmo com esse desastre, né, com essa tragédia, conseguiu se superar, os filhos casaram e formaram novas famílias, mas esse caos ficou marcado nos parentes, na região, né, nessa própria cidade lá de Porongatu, os mais velhos, tudo sabe desse caos. E isso traz pra gente que a pessoa quando é ruim, a pessoa quando é covarde, a pessoa quando é canalha, a pessoa quando tem um amor doentio, quando não tem caráter e um coração diabólico, é muito perigoso. E essa pessoa pode estar mais perto da gente do que a gente imagina. É por isso que nós temos que ter muita diligência, muito cuidado das pessoas que vivem em volta da gente, até mesmo os familiares mais próximos. E muita fé em Deus, nosso anjo de guarda, os nossos santos, né? Para que nos proteja, Nossa Senhora, Divino Espírito Santo, os nossos santos de fé, né? Jesus, José e Maria, para nos proteger, para nos blindar. Porque o inimigo pode estar onde você menos espera, ele pode estar ali com a espada esperando só você virar a cacunda para te atacar. Um grande abraço a todos. Se você gostou do caos, espalha com seus amigos, seus parentes, e assim o caso caipira vai sapecando aí Brasil lá fora.